Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre integração definida utilizando então o chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Se você tem qualquer dúvida a respeito de derivação utilizando funções de uma variável, tem uma playlist aqui nesse canal onde você vai encontrar todos os vídeos para você sanar as suas dúvidas. Então vamos aí ao nosso tema de hoje. O teorema fundamental do cálculo, ele versa sobre as integrais definidas para funções de uma variável. Nós temos o teorema fundamental do cálculo como um complemento de duas interpretações. Por vezes, a gente pode ver uma delas e depois outra, tá? Separadamente, mas elas nos conduzem a uma mesma interpretação. Primeiro, ambas se referem ao cálculo de integrais que são definidas. O que é uma integral definida? É a gente calcular uma integral em um intervalo de variação para a variável x. E aí, toda integral definida me dá como resultado um número. Isso é importante. Então, eu tenho, além dessa questão de estar fazendo um cálculo de um número, que a gente vai ver aqui em um dos exemplos, ele pode, do ponto de vista geométrico, ser interpretado como uma área abaixo de uma curva, por exemplo. A gente também tem uma interpretação relacionada à função primitiva. O que é a função primitiva? É a função tal que eu derivo esta função e chego à função que está dentro da integral, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente define como teorema fundamental do cálculo para depois aplicá-lo. Então, imagina que a gente tem uma função f contínua no intervalo AB. Essa função f aqui é esta função f minúscula aqui que eu estou colocando, tá? Se g é, então, a integral de a até x dessa minha função f, tá? E aqui percebam que eu estou fazendo o t como variável de integração e o meu intervalo de integração de a até x. Então, a derivada dessa função g é a f de x, ou seja, quando eu olho para essa função g como primitiva da f, a partir do momento que eu a derivo, eu volto para a função que estava dentro da minha integral, tá? E no segundo caso, a gente pode considerar o seguinte, o mesmo intervalo de a até b, e eu considero que essa f maiúscula é a função primitiva da f minúscula. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu derivo a função f maiúscula, eu chego na f minúscula, tá? Então, eu tenho a integral de f minúscula, de a até b, é a f maiúscula, calculado sempre no extremo superior, ou seja, a primitiva da f, calculado no extremo superior, menos, de novo, a mesma primitiva da f, só calculado no extremo inferior. Isso aqui me dá o valor da integral definida. Além disso, a gente considera o que é a função primitiva, então, a derivada de f maiúsculo igual a f minúsculo, ok? Sendo assim, a gente tem a seguinte situação aqui no exemplo 1. Calcule a integral de 1 até 3 de e elevado a x dx. Bom, eu utilizei essa função e elevado a x porque a primitiva dela é ela mesma. Ou seja, qual a função que eu derivo que dá a e elevado a x? É a própria e elevado a x. Então, considerando a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, então, eu vou repetir aqui o que eu preciso calcular. Integral de 1 até 3 de e elevado a x dx. Ah, qual é a primitiva de e elevado a x? É a própria e elevado a x. Então, eu tenho aqui a e elevado a x como primitiva, calculada no intervalo de 1 até 3. Usando o teorema fundamental do cálculo, E no limite superior menos E no limite inferior. Então, eu tenho E elevado ao cubo menos E. Esse é o resultado aí dessa integral. E aí, como eu falei, para fixar as ideias, vamos ver também como é que fica a questão da área abaixo de uma curva, que a gente viu, tem um videozinho aqui na descrição, usando inclusive essa função y igual a x ao quadrado, de 0 até 1, onde a definição da integral definida vem das aproximações de Riemann para essa função, né? Então, se a gente quer a área abaixo da curva, a gente quer a integral definida no intervalo de 0 até 1 para a parábola x ao quadrado e a variável de integração nossa é x nesse caso, tá? Então, aqui eu tenho qual é a função primitiva de x ao quadrado, ou seja, qual a função que eu derivei e deu x ao quadrado. X ao cubo
sobre 3. Tá? Lembrando aqui a regra de integração, somo uma unidade e divido pelo novo expoente, onde esse x deve variar de 0 até 1. Então, eu tenho aqui 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3, que vai me dar 1/3, assim como está no vídeo aqui da descrição. Então, a gente fez aí o cálculo da área abaixo da parábola x² no intervalo de 0 a 1, e também usando o teorema fundamental do cálculo agora como a base aí para esse valor. Tá? E a gente viu do ponto de vista geométrico que se a gente fizer uma boa aproximação abaixo da curva, né, para aquela área, utilizando retângulos, a gente chega nesse mesmo 1/3. Convido você a confrontar esse resultado de hoje com o resultado do vídeo na descrição. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, fale desse canal para outras pessoas. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.